em Phoenix, para depois vencer. Você viu como Ayrton Senna conquistou a pole position em Interlagos, para depois vencer pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil. Você viu debaixo de chuva como os pilotos basicamente buscaram acerto de carros. Não houve a possibilidade no sábado do Grande Prêmio de San Marino de briga de tempos. Mas você pôde acompanhar todo o treinamento e depois, outra vez, a vitória de Ayrton Senna. 3 vitórias consecutivas em 3 provas realizadas. Foram 3 pole positions. E Senna vai tentar a 4ª pole position consecutiva, porque é fundamental largar à frente em Mônaco para tentar um bom resultado. E Senna, por enquanto, tem a pole position provisória. Ele marcou 1 minuto 20:508 no treino da quinta-feira. Mônaco é o único local, é o único grande prêmio onde os treinos são quinta e sábado, porque, seguindo a tradição do grande prêmio, do final de semana de automobilismo do Principado, quinta-feira temos os treinos de Fórmula 1, na sexta os treinos de Fórmula 3, no sábado os treinos finais de Fórmula 1 para a corrida de Fórmula 3, para que fique apenas a grande corrida de Fórmula 1 para o domingo, que você vai acompanhar amanhã ao vivo aí no Brasil, a partir das 10h30 da manhã. O treino está começando neste exato momento, mas vamos saber como ficaram os treinos, os resultados, as posições depois do treino de quinta-feira. Vamos lá. O primeiro foi Ayrton Senna, que marcou 1 minuto 20 segundos 508 milésimos. Em segundo ficou Berger com 1 minuto 21 segundos 222 milésimos. Patrese foi o terceiro com 1 minuto 22 segundos 57 milésimos. Em quarto, Prost com 1 minuto 22 segundos 113 milésimos. Piquet em quinto com 1 minuto 22 segundos 816 milésimos. E em sexto, Alesi com 1 minuto 22 segundos 966 milésimos. Aí você teve, portanto, a confirmação dos 6 primeiros. Roberto Pupo Moreno ficou na 11ª posição, 1:23.476. E Maurício Gugelmin na 20ª posição com 1:24.920. Você está vendo na pista Morbidelli, que vai para marcar a sua primeira tentativa com a Minardi, para que você possa ir reconhecendo a pista antes que as feras, aqueles que brigam pelas primeiras posições, venham para as suas tentativas. Aí o S da piscina, uma sequência de curvas puxando a direita e esquerda, a aceleração, vem para uma freada brusca, aí mudança de marchas, aí em primeira na entrada de La Rascasse, já jogando segunda para ir jogar a terceira e acelerar de qualquer forma naquilo que se determinou chamada reta dos boxes, que de reta não tem absolutamente nada. Uma avenida em curva e chega aí para a freada da Sandevot. Você viu o tempo marcado por Morbidelli, ele faz 1:25.020. Com isso melhora a sua marca, não atinge a sua marca de 1:24.481 que conquistou ontem. A pista teoricamente está mais rápida. Hoje sol, um pouco mais quente. Na quinta-feira não tínhamos sol. Na quinta-feira, tempo fechado, tanto que logo depois do treino começou a chover, choveu durante toda a manhã de sexta-feira, choveu nesta noite, mas hoje o tempo amanheceu com o céu azul e com o sol. Então o sol esquenta um pouquinho, isso seria prejudicial, mas a pista está mais emborrachada, é aquele problema sempre no circuito de rua. São as ruas do Principado, os treinos de quinta-feira, mais os treinos da Fórmula 3, mais os treinos de 1h30 hoje pela manhã, vai ficando essa camada de borracha, vai se formando um trilho ali, a pista vai ficando aquilo que chamamos mais emborrachada e vai aumentando a aderência, o que permite uma velocidade maior de curva, uma melhor aderência, uma melhor performance para os carros de Fórmula 1. Mais uma vez você está vendo o Morbidelli. Ele virou 1:25.020. Na pista por enquanto Leto, Martini, Nakajima, Morbidelli e Thierry Boutsen. O Morbidelli virou na casa dos 24, virou 1:25.20 na sua primeira tentativa. E aí você vê já um problema com a Dallara e deu para ver ali uma McLaren parada. Nos treinos pela manhã, o Senna na curva que antecede a reta dos boxes com seu carro titular deu um pequeno toque no guarda-reio, tá aí o Leto
deu um pequeno toque no guarda-reio, teve que terminar o treino com o carro reserva. Olha aí. No Loves. Perdeu o ponto de freada, travou a roda e não há meio de se puxar para dentro. Não há forma de se puxar para dentro, ele passou reto. E é o que acontece muito em Monte Carlo. A batida, mesmo não sendo forte, a batida bate à frente do carro e normalmente quebra a suspensão. Aí o carro de Barbaza também sendo retirado neste princípio de treino. Por enquanto, o treino não foi paralisado, nem com problema no carro de Leto, nem com problema no carro de Barbaza. Mas eu dizia, o Senna deu um pequeno toque, o Maurício Gugelmin bateu na saída do túnel, ponto de maior velocidade. A McLaren, por exemplo, chega ali a 280 km por hora, tem uma redução para a primeira marcha, de sexta para quem está de sexta, de quinta para quem chega até a quinta ali. Uma redução para a primeira marcha para fazer a chicane, mas tem um salto. O carro saltou, quando o Maurício começou o trabalho de redução, o carro já entrou de lado e bateu. Mas a batida mais forte foi de CAF. Dividiu o carro em dois, não houve nada com o piloto, mas ele dividiu o carro em dois nos S's da piscina. E com isso o treino ficou paralisado por 25 minutos, exatamente os 25 minutos de atraso. Os treinos deveriam começar aqui à 1 da tarde, 8 horas aí do Brasil. E tivemos 25 minutos de atraso. Vai na pista o Modena. O Modena ficou com a 10ª posição depois do treino de quinta-feira, mas hoje pela manhã ele foi muitíssimo bem. Fez o 4º tempo hoje pela manhã. Aí Stefano Modena, com a Tyrrell, motor Honda 10 cilindros, que vem fazendo um bom início de temporada. Foi aí que o Gugelmin bateu, nessa freada aí. Ponto mais rápido do circuito, onde eles fazem o trabalho para redução para a primeira marcha. A chicane, aí vem ele acelerando para a tabaca, para a curva da tabacaria. Você vê, em Mônaco se perde um pouco. Aí o S da piscina, mais lento o Modena. Na saída do S da piscina, a aceleração, marcha para cima, a partir daí pé no freio e marcha para baixo. Primeira de novo, aí já para colocar a segunda, mas ele vai para os boxes. Vamos para 9 minutos de treino, aí você vê o Alesi. As feras ainda não foram à pista. Os primeiros tempos, Senna, Berger, Patrese, Prost. O Modena tinha virado em 1:23.442, já tinha conseguido 1:22.689 na volta anterior, aquela que você via. Aquela já era a volta de retorno para o box. O Modena virou 1:22.689. Por enquanto é o mais rápido deste sábado. O suficiente para subir da 10ª para a 5ª posição, tirando o 5º lugar de Nelson Piquet. Portanto, Modena passa a assumir a 5ª posição com 1:22.689. Aí o Comar. Henrique Comar. Também já voltando para o box. Por enquanto, a TV de Mônaco não conseguiu pegar uma boa volta de ninguém. O Bailey, que rodou hoje lá em cima, na curva do Cassino, volta a errar e volta a rodar na curva do Loves. E tá aí o Moreno. O Moreno, que ficou com a 11ª posição, virou em 1:23.476. Vai abrir sua volta, Moreno. Vamos acompanhar e vale a sua torcida por Roberto Pupo Moreno. Aí vem ele no novo carro da Benetton. Vamos acompanhando a volta de Moreno. Depois da Sandevote, a subida. Ele passa aí em frente ao Hotel de Paris, tirando a direita à frente do Cassino, deixando o Café de Paris e descendo, mergulhando. Mirabeau. E aí vem a curva do Loves, da antiga Gari. Também em primeira marcha, tome segunda, tome terceira, mergulhando de novo. Vai para a beira-mar da entrada do túnel. Aí toda a potência, ele vai atingir o ponto de maior velocidade de um Fórmula 1 no circuito em Mônaco. Sexta marcha nesse ponto, acima dos 270 km por hora, e tome redução para quinta, quarta, terceira, segunda e primeira, na entrada da chicane. E aí acelerando outra vez.
Curva da tabacaria à esquerda. Ele vem para os S's da piscina. Aí é muito importante, é aí que se determina um grande tempo. Na retomada de aceleração, depois de cada perna desse S da piscina. Acelerando atrás dos boxes, vem para Rascasse. Repito que o Moreno conseguiu 1:23.476. Vai baixar o seu tempo Roberto Pupo Moreno. 22.461. 22.461 para Moreno. Ele passa a ser o quinto colocado. Ele toma a quinta posição de Modena. O Modena tinha marcado 22.689. O Moreno faz 22.462. Senna é o primeiro, Berger o segundo, Patrese o terceiro, Prost o quarto. Nenhum deles foi à pista. Moreno é o quinto. Modena é o sexto colocado. Aí vai o Moreno para mais uma volta. E Nelson Piquet vem à pista. Como eu dizia, a pista mais emborrachada deve estar mais rápida. Está mais rápida. Os tempos de Moreno e Modena já comprovam isso. O Moreno já baixou 1 segundo exatamente em relação ao tempo da quinta-feira. Ele fez 23:04, agora fez 22:04. É aquilo que se calculava, a pista 1 segundo mais rápida, baixando, devendo baixar para casa de 19. Mas muito pouca gente. Talvez Senna, Berger, Patrese, olhe lá, podendo chegar nessa casa de 1:19. Nelson Piquet abre a sua volta. É o segundo brasileiro na pista para você curtir. Piquet fez 1:22.816, era o quinto colocado ao final do treino de quinta-feira e agora é o sétimo, perdeu 2 posições para Moreno e Modena. Mas tem tudo para baixar. Se conseguir baixar 1 segundo, o Modena baixou 8 décimos, o Moreno baixou 1 segundo. Se Piquet ficar ali no intermediário baixando 9 décimos, pode baixar da casa dos 22 e aí ocupar a terceira posição. Foi ligeiramente atrapalhado ali na freada e na tomada da Loves. Saiu um pouquinho de traseira, escorregou na entrada do túnel. Aí vai Nelson Piquet. É normal o piloto chegar até a sexta marcha nesse ponto. São 2 pontos apenas em que se usa a sexta marcha. No final da reta do túnel, antes ali do mergulho, e no final da reta dos boxes, antes da Sandevolt. Mas depois tem uma história ali para contar desses 2 pontos. Um jogo de tática, buscando um melhor resultado. Vamos ver Piquet. Ele passa ali na tangente da Rascasse com 1:13. Tem a possibilidade de uma boa volta. 20, 21. Vai ficar na casa dos 23.112. Ele foi realmente atrapalhado na entrada do Loves e fez um tempo mais lento, um tempo pior. Fez uma volta mais lenta e um tempo pior do que a sua volta da quinta-feira. Desperdiça a primeira oportunidade, portanto, Nelson Piquet. Senna, Berger, Patrese, Prost, Moreno. Modena são os 6 primeiros. Vai à pista o 8º colocado, Jean Alesi, vem tempo aí da Ferrari. Bem lenha. Temos 14 minutos, 40 segundos de treino. Um total previsto de 1 hora. A McLaren está ali parada. O Senna fica guardando, o Berger também. Eles, por enquanto, têm as 2 primeiras posições. Devem esperar um pouco mais no final do treino, sentir também o desempenho nesta pista com mais borracha dos adversários mais diretos, mais precisamente as Ferraris e as Williams, para depois partirem a pista. Daí o Alesi, ele vai lentamente girar pelos quase 4 quilômetros o circuito de rua de Monte Carlo, Principado de Mônaco, 49º Grande Prêmio de Mônaco. Você vai acompanhando as emoções dos treinamentos e amanhã, 10h30 da manhã, horário do Brasil, a largada para 78 voltas no Grande Prêmio de Mônaco, a 4ª etapa do Mundial. Aí Jean Alesi, a Ferrari de número 28. O Alesi marcou 1:22:09. Não fez uma boa volta na quinta-feira. Mônaco também é uma loteria, porque não adianta ser atirado, ter técnica, ter arrojo, ter trabalhado bem o carro. Se pegar um tráfego, se não pegar uma volta limpa, não há solução. Porque em Mônaco, tráfego significa ser atrapalhado, por mais que ajude o que está à frente. E em Mônaco, se o da frente não quiser, o de trás não tem como passar. Não há a menor possibilidade.
O rendimento do carro pode ser completamente diferente, mas se o da frente não quiser, o de trás não passa. Aí o Alesi, ele vem para rascar, para abrir a sua volta. O Martini já andou, o Comar também, Nakajima, o Blundell, Piquet, Modena e Moreno. E a vez de Jean Alesi. Ele começa a sua volta, já saindo da Sandevot, vai para a subida do cassino. Vai para a parte alta da cidade. Para a esquerda passa a frente do Hotel de Paris. Na praça do cassino pela contramão. E agora já descendo. Freada, mudança de marcha, curva direita na Mirabeau. Acelera, mais freada, mais mudança de marcha. Primeiro e Loves. O cotovelo ali do Loves. Agora para baixo. Terceira marcha já na entrada do túnel. Aí vem Jean Alesi no túnel. ...50 segundos ali. Na entrada ele saiu a 269,32. Aquilo que nós dizíamos, sempre beirando os 270 quilômetros na saída do túnel. Aí não perdeu tempo. No S da piscina. Pode ter alterado um pouquinho o traçado. Vamos ver na tangência da Rascasse. Se passar abaixo de 1,13, passou abaixo de 1,13. Não é uma grande volta não, mas deve vir na casa de 22. Aí o Alesi, 21, 22,5. Na casa do 22, 22,5 está preciso. 1,22,5 para Jean Alesi. Melhor do que o seu tempo de quinta-feira, ele tinha um 22,9. Olha só. Olha só. Onde ele perdeu o tempo, como teve que compensar, botar ao contrário. Usou de todo o seu talento ali para conseguir segurar, mas perdeu tempo. Alesi permanece aí na 8ª posição. Ele virou com 22,5. O computador demora um pouco. Alesi 22,508. Com isso, o Alesi assume a 6ª posição. Vamos com 19 minutos de treino. Das feras, Reginaldo, apenas Alesi foi à pista. Bom dia, amigo da Globo. Realmente o Alesi é o primeiro a tentar, porque o Alesi, das feras, como disse o Galvão, porque o Alesi é o que está em pior posição. Apenas com o 6º tempo, ele que pode tentar aqui com a Ferrari andar mais rápido do que tem sido nas últimas corridas, ele precisa de uma posição muito melhor de largada. Realmente o 6º é muito ruim para o Alesi. Tanto que ele está atrás do Moreno, que teoricamente não teria carro para disputar posição com Ferrari, com Williams e com McLaren. Mas o Moreno tem aí o 5º tempo e o Alesi o 6º. E o Alesi continua na pista. Vamos ver mais essa volta do Jean Alesi. O Alesi não se encontrou de jeito nenhum no treino de quinta-feira, no primeiro treino, tanto que ele andou 8 segundos, 8 décimos atrás do Prost. É muita diferença e isso não é normal. O Alesi ameaçou ser muito rápido. Essa aí não perdeu tempo nenhum, porque o Lewis é tomado por dentro assim mesmo. Não houve o menor problema com ele. Mas eu dizia, ele ameaçou, queria dar um show, aí deu aquela pancada forte no treinamento em Phoenix, logo na primeira corrida do ano, aí deu a impressão de que recolheu um pouco. Vamos ver. Passa um pouco mais rápido nessa volta, Alesi. Passa mais rápido, apesar de passar na velocidade, nos mesmos 269 km na saída do túnel, ele tangenciou ali na chicane, depois do túnel, 1 segundo abaixo da volta anterior. Vamos ver, quando ele faz a rascasse, quando a roda quase encosta no guarda-reio ali, quando ele faz exatamente a tangência. Aí, nesse ponto, passa da casa de 12, abaixo dos 13, um pouquinho melhor que na volta anterior. Um pouco melhor do que na volta anterior, quando ele fez 22,5. Aí, Alesi, 22,2, um pouquinho melhor do que na volta anterior, 1,22,2 para Jean Alesi.
Com isso ele ganha mais uma posição. Ele toma exatamente a 5ª posição de Roberto Pupo Moreno. Passa a ter a 5ª posição. Senna o primeiro, Piquet vai para a pista outra vez. Senna o primeiro, Berger o segundo, Patrese o terceiro, Prost o quarto, Alesi o quinto. Em Mônaco, dá para o piloto usar um pneu intermediário. Não precisa ser aquele pneu mole que só dá uma volta. Ele pode jogar um pouco mais com os pneus. Tanto que você vê que o Alesi deu 2 voltas de classificação com o mesmo pneu. Não faz tanta diferença assim aquele pneu, aquele chiclete, que é usado para uma volta apenas na maioria das pistas para tentar a classificação. O Piquet está na pista agora tentando uma volta rápida e vale a informação de que o Piquet no treino da manhã, andando com pneus de corrida e pensando principalmente em andar com esse carro, porque muito pouco se andou com esse novo carro da Benetton, ele deu 35 voltas, quer dizer, ele deu 15 voltas a mais do que o que andou mais no treino. Ele deu 35 voltas, virou na casa de 1,23 e 23. O que é uma boa volta com o carro em condições de corrida. A melhor volta foi de Senna na casa de 1,21. Em segundo ficou o Patrese, em terceiro Berger, depois o Modena. Mas com o carro em condições de corrida, acabou conseguindo uma marca muito boa, uma marca positiva para um carro novo que precisa de trabalho. A Benetton está pagando, e os pilotos da Benetton pagam, não sei se pelo preciosismo, por algum problema de estrutura, mas ou talvez até por preciosismo do Barna, porque não se faz um carro para vir à pista pela primeira vez na terceira prova, há uma semana na terceira prova do campeonato. Isso significa 2, 3 meses de atraso em relação às outras equipes, e é contra isso que Piquet e Moreno têm que lutar agora. O Barna, um dos gênios da Fórmula 1, ninguém pode dizer absolutamente nada da capacidade do Barna, mas ele deu uma pisada de bola nesse carro, porque complicou a vida de Piquet e de Moreno. Eles foram à pista pela primeira vez, uma semana antes do Grande Prêmio de San Marino, na terceira prova. É muito atraso em relação aos outros. E principalmente se tratando de um carro pretensamente cheio de ideias revolucionárias. Aí vem Piquet, vamos acompanhar, ele vai na Mirabeau. Deu uma travadinha de roda. Se aproximou demais ali, deixou para frear um pouco tarde, teve que pisar com mais força no freio, deu uma travada na roda dianteira. Mas não perdeu, a frente não saiu não. Perdeu alguma coisinha, mas a frente não saiu. Aí vem ele no túnel. Ele teria que chegar naquela zebra pintada ali na casa dos 50. Chega um pouquinho abaixo, na casa dos 50, para fazer a volta em 22,5, 22,6. Vem brigar pela 5ª posição, que já é do Modena, que virou 22,1, 22,19, basicamente 22,2. É aí que se ganha tempo. Segundo o Senna, é aí no S da piscina que se ganha tempo nessa pista. Vamos ver. Nelson Piquet, ele vem para brigar pela 5ª posição. A 4ª do Patrese, 22,1 também, então já cabe até brigar pela 4ª posição. Vamos ver. 15, 16, vem bem Piquet. Dá para brigar por essa 4ª posição. Dá para se aproximar dos primeiros. Aí Piquet, 21,673. Estou dizendo, 21,673, ele ocupa a 3ª posição. Vem para uma boa volta, Nelson Piquet ocupa a 3ª posição. 1,21,673. Ele tinha 1,22,8, baixou 1 segundo, ponto 2. Se a marca para ser baixada, se a média era de 1 segundo, fez uma volta excepcional, Nelson Piquet, baixando 1 segundo, ponto 2. O primeiro é Senna, o segundo é Berger, os dois não foram à pista. O terceiro é Piquet e Berger vai nesse exato momento. O quarto é Patrese, que não foi à pista. O quinto é Prost, que também não foi à pista. O sexto é Modena. Moreno está na 8ª posição. E Maurício Gugelmin está na 12ª posição. O Gugelmin que está ali, passou com o carro lento aqui na reta dos boxes, parou o carro ali. Mas o Gugelmin virou. Olha, o Gugelmin que conseguiu uma volta muito melhor em relação à sua volta de quinta. Ele baixou 1,6. Ele reclamava uma barbaridade, me dizia, antes do treino, ele vai descendo o carro. Tá difícil, porque... O que tá errado, Maurício? Ele diz tudo. O carro pula, o carro salta, a marcha escapa, o motor bate no limitador, de repente você chama, o motor não vem. Tá tudo errado. Ele disse que o Capelli, o carro saltava tanto que o Capelli foi espetar uma marcha, botou uma marcha completamente errada, jogou para 16 mil e acabou com o motor. E detonou o motor. Para quem reclamava tanto, 1 segundo e 6 mais rápido do que na volta anterior, tá bom demais. E o Maurício Gugelmin marca a 12ª posição. Para que se tenha uma ideia, o seu companheiro, o Ivan Capelli,
está, a essa altura, na 24ª posição. Inclusive ameaçado de não participar se ele não conseguir andar mais. Agora, o problema ali na equipe Leyton House é bastante grave, porque, como o Gurgel me disse, há problema de todo lado. Ele chegou a ter que dar voltas durante o treino, segurando a alavanca de câmbio para que não escapasse a marcha, e a coisa realmente se complica. Ao mesmo tempo em que você vê equipes que utilizam motores Jude, motores que a equipe tinha do ano passado, se bem que é verdade, agora com 10 cilindros e não mais com 8, como é o caso da Dallara, andando muito bem e chegando ao pódio na corrida de Imola, treinando bem. Você vê agora o Pirro na 9ª colocação, o Leto na 10ª colocação, o Leto que ainda está dando a sua volta rápida. Quer dizer, a coisa está bastante grave ali na Leyton House e tem que melhorar muito rapidamente. Aí vem coisa boa, hein? Vem McLaren e vem o Williams. Só que o Berger vai abrir a volta e o Patrese está ali para fechar a volta. E com isso, perde tempo. Mas o Berger nem podia abrir nem sair da frente, porque ele tinha que começar a sua volta aí. Abre a volta, Berger. Era o Mansell que estava logo ali atrás, virou 22.4. Você viu que o Mansell vinha ali voando baixo atrás do Berger e acabou perdendo tempo, encontrando o Berger na sua frente antes ainda de abrir uma volta. Virou com isso o Mansell 1.22.4, virou 1.22.4 o Mansell. O Mansell tem apenas o 8º tempo. Ele tinha 1.23.2, agora tem 1.22.4. Olha lá o Berger como ia saindo, corrige tudo e bota potência. Vamos ver a McLaren como é que sai. Você viu que as Ferrari saíram 269. Tem a impressão que a McLaren é capaz de sair acima dos 270. O Berger, por exemplo, usa a 6ª marcha ali, saiu lento, 266, que entrou mal também. Mas não é por aí não, porque ali dentro dá para ganhar velocidade. Além de ter saído mal ali, ele até a metade da volta ele já errou 3 vezes nessa volta. Olha, 4ª vez. Ele está querendo andar mais do que o carro e não está dando. Balançou, fritou o pneu de novo. É o estilo do Berger, né? E mesmo assim veio tempo, hein? E mesmo com erro, com tudo, ele vem com tempo para brigar pelas primeiras posições. Pela primeira posição, cada 21.7. 21.7 ele permanece, ele tinha 21.2. O Piquet fez 21.8, 21.6. Continua sendo de Nelson Piquet, portanto, a melhor volta do treino. E aí Ayrton Senna vai se preparando para ir à pista. Nós vamos atingir a 29 minutos de treino. Vamos ver o Senna. Eu tenho a impressão que ele está se preparando, porque embora não tenha ninguém ameaçado a ele ainda até agora, mas é evidente que a pista está mais rápida. A pista sempre em Monte Carlo, no sábado, fica mais rápida, a temperatura aumentou, teve corrida, teve treino de Fórmula 3, teve treino de outros tipos de carros, outros modelos de carro, a pista mais emborrachada. Quer dizer, ele sabe que vai ficar mais rápido, embora não esteja até agora ameaçado. Então ele tem condições de virar abaixo de 1,20, ele mesmo falou. Nós pedimos desculpas por pequenos problemas no sinal. Aí veja como sai acima de 270 o Mansell, que vai para mais uma volta, depois que ele foi realmente, nitidamente atrapalhado pelo Berger daí para frente, dos S's da piscina para frente. Perdeu muito tempo porque a diferença de aproximação ali para essa chegada da Rascasse, quem vem na volta de tempo vem jogando tudo ali em cima. Quem vem abrindo volta não quer comprometer os pneus. Então aí vai Mansell. Repare, ele tinha feito 22.5 depois de ter feito 22.4. Agora ele não teve o Berger na sua frente, mas já não tinha os pneus nas condições ideais. Portanto, faz apenas 22.5. Permanece na 8ª posição Nigel Mansell. Aí o Prost. Daqui a pouco vai tentar. E o Prost disse que confiava na Ferrari, confiava na pole position, porque ele mais uma vez foi pressionado depois dos treinos de quinta-feira, por estar na 4ª posição, mas principalmente por estar 1 segundo e 6 atrás de Ayrton Senna. Ele dizia, não, espera o sábado, porque ele tinha que falar realmente isso, porque ele sabe que largar na frente em Monte Carlo é importante. E o Prost, principalmente depois do seu erro infantil na volta de apresentação do Grande Prêmio de San Marino, da desculpa que ele tentou dar, desmentido que foi pelo presidente da Ferrari, quer dizer, não foi desmentido por um mecânico, por um técnico, por um engenheiro, não, foi desmentido pessoalmente pelo presidente da Ferrari.
a situação de Prost não ficou tão boa assim. E aí, de lá para cá, teve um treino na pista particular da Ferrari, que ele tinha, era mais para fazer assim um show, pessoas importantes, convidados especiais. Não é que o Prost bateu, era só para ele andar para fazer o espetáculo e ele bateu. Quer dizer, a maré não anda essas coisas, pelo dizem os jornais italianos, que ele tirou o capacete, inclusive o termo era até ofensivo dos jornais italianos, dizendo que ele colocou o rabo entre as pernas, entrou num carro particular e se mandou. É porque ele bateu no boxe, inclusive. O Berger tentou de novo e virou um 21,8. Quer dizer, não está dando para o Berger. Já com a segunda tentativa com aquele mesmo jogo de pneus. Tá aí o Prost, mas de qualquer forma é o professor, é um grande piloto, é um gênio da Fórmula 1. Tricampeão, recordista de vitórias. Pode até estar passando por um momento psicológico não muito positivo. Mas é sempre um grande adversário, é sempre um grande nome de qualquer prova, em qualquer lugar. Apesar das ruas em Mônaco não serem o seu forte, como velocidade, como se arriscar junto aos guarda-reios. Mas 4 vitórias aqui o credenciam sempre. É, realmente o momento, psicologicamente, que passam Prost, o próprio Alesi, que não tem tanta obrigação assim, porque está iniciando na equipe, e toda a direção técnica da Ferrari, não é nada positivo. Agora, de qualquer forma, hein, melhorou bastante a Ferrari da corrida passada para cá. Hein? Veja só, como o Patrese saiu ali acima de 271, hein? Vem para fazer tempo o Patrese, que foi o terceiro no treinamento de quinta-feira. Ele marcou 22,05. E aí vem voando baixo o Ricardo Patrese. Esse sim está numa fase excepcional com a Williams. Olha, vem tempo lá na casa de 21 para brigar ali com o Berger, segunda posição. Aí vem o Patrese. 19, 20, 21, cravado, 21.0. Eu dizia, para brigar com o Berger, ele passou o Berger e assume a segunda posição. E assume a segunda posição Ricardo Patrese. 1:21.01. Senna tem 1:20.5, ainda leva uma vantagem de meio segundo. Só que ele fez a primeira volta, embalou, gostou e mergulhou na outra. Confira aí, Senna é o primeiro, 1:20.5, Patrese 1:21.01, Berger 1:21.22, Piquet 1:21.67, depois vem Prost na quinta posição, Modena em sexto. Excelente a quarta posição de Nelson Piquet. Moreno é o 9º colocado, Gugelmin é o 14º, muito bem posicionados todos os brasileiros, e o Senna foi para a pista. Essa posição do Patrese, essa volta feita pelo Patrese não é nada bom para o Senna, hein? Ele tirar do Berger a posição na primeira fila ao lado do Senna não é nada bom para ele, porque o Patrese normalmente é um piloto que larga bem, anda muito bem em Mônaco e está com o carro firme. E está com vontade, está com apetite. Nós temos 34 minutos e 30 de treino. Está aí o Ricardo Patrese e o Senna foi para a pista. A TV acompanha aí Ricardo Patrese. Então a gente fica de olho na reta para ver se o Senna vai abrir a sua volta. Ele que marcou um 20.508. Foi o único a baixar da casa de 1:21 e continua sendo o único a baixar da casa de 1:21, já que o Patrese virou 1:21.01. Você vai vendo o Patrese abrindo uma nova volta. Abrindo uma nova volta, Ricardo Patrese. Aliás, Galvão, virar abaixo de 1:21 hoje era uma coisa realmente que parecia impossível, porque a única vez que tinha se virado abaixo de 1:21 tinha sido exatamente o Senna, 6 anos atrás, com o motor Renault Turbo na Lotus, um motor que tinha 1.200 cavalos. Veja a diferença, e ainda mais. Naquela época a pista era mais curta, em 16 metros, e acima de tudo tinha uma curva a menos, que é aquela curva da chicane. Era realmente, naquela época era realmente uma chicane, apenas um desvio. Hoje ela é uma curva em S. Quer dizer, isso torna muito mais difícil, e os motores têm 700 cavalos, contra os 1.200 daquela época. Isso dá bem um retrato do que é a evolução que se consegue na Fórmula 1 em termos de aerodinâmica e hoje em dia de telemetria. O Patrese não está sequer fazendo uma volta tão rápida, o Senna já está neste instante a 34 segundos numa volta rápida. Senna está na pista, ele passou aqui, olha só, como o Patrese, que já foi campeão mundial de kart, botou a barata completamente de lado. Lembrou aí os tempos em que ele andava de kart, início de sua carreira, ele foi campeão mundial de kart. Aí você vai vendo o Prost,
O Senna vai completar 1 minuto de uma volta. Você vai vendo o Prost e nós vamos ficar de olho no Senna. O Senna marcou um 20.5. Aí o Prost vem para tentar uma marca boa. E logo atrás dele vem Ayrton Senna. 1:21.455. 1:21.455 a volta de Prost. Mas aí vem Senna. Prost marcou um 21.455. Senna marcou 1:23.83. Melhor ainda a sua marca em relação ao treino de quinta-feira. A TV de Mônaco comeu a maior barriga do mundo. A TV em Mônaco comeu a maior barriga do Grande Prêmio. Por quê? Porque mostrou Prost, porque mostrou Patrese e não estava dando volta, e ninguém se tocou de que Ayrton Senna estava na pista. Então não só ele é o único a andar outra vez abaixo de 1:21, agora eles acharam o Senna. Não só ele é o único a andar abaixo de 1:21, mas andou abaixo do seu tempo de quinta-feira. Abaixou em 2 décimos ainda o seu tempo de quinta-feira. Então o máximo que eles conseguem agora é colocar melhor volta a 149, se aproximando dos 150 km horários. 1:20.383. Essa depois o diretor da transmissão vai ter que se explicar em casa. Aí, portanto, Senna é o primeiro, Patrese o segundo, Berger o terceiro, Prost é o quarto, Nelson Piquet é o quinto, Modena é o sexto colocado. Vamos ver com o Senna se ele vai recolher a McLaren para o box para trocar o jogo de pneus, para esperar uma melhor posição, porque ainda tem coisa nesse treino, hein? Porque todo mundo, todos os pilotos, vocês viram, deram mais de uma volta de tentativa de treino, de tempo. Todos eles têm a possibilidade de um outro jogo de pneus. Podem até estar guardando pneus mais macios. Olha o carro virado ao contrário ali quando o Senna passa na rascaça. Podem até estar guardando pneus mais macios. Mas o Senna dá a impressão de que vai abrir uma volta. Dá a impressão de que vai abrir uma volta. Então vamos acompanhar. E passou firme Senna. Agora sim. Olha só como na Sandevot ele já saiu de traseira ali. Então deixa eu contar uma história. Que eu confesso que fiquei surpreso. Eu perguntava de questão de sexta marcha, onde é que passa a sexta marcha? Aí o Senna abriu um sorriso maroto e disse assim, que sexta? Mas como a sexta? Onde é que põe a sexta? Ele disse, o Berger, por exemplo, põe 2 vezes. Na saída do túnel e antes da Sandevot. Ele disse, assim, não, eu não tenho sexta. Eu não uso sexta. Faz uma relação de marcha diferente, sacrifica um pouco a velocidade final que poderia ter lá na frente, na saída do túnel e na saída da Sandevot, mas diz ele, fica na medida exata para ter uma mudança de marcha menos, para chegar à primeira aí, ó. Em vez de fazer sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, ele faz quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Veja que sai abaixo dos 270. Ele sacrifica um pouco a velocidade final na saída do túnel, mas se aproxima mais da reta. E diz que aí é que ele faz o tempo. Aí, ele tinha um mistério ali. É na retomada de aceleração. Entrar um pouco menos forte, sair mais forte. Sair com o pneu, ele diz que dá pra ver a faixa preta atrás. E aí com uma marcha menos, sem ter a sexta, ele chega mais forte, chega com o motor mais cheio, sai mais forte e vai tentar a volta. E quem sabe ele ainda baixa mais. 1:20.383, 1:21.663 já no segundo jogo de pneus. Mas ele continua tendo a melhor marca. E fica aí, pelo menos a história da explicação de como ele busca uma coisa completamente diferente e um caminho completamente diferente. A explicação chega a ter validade. Na corrida, passar de quinta para sexta no fim da reta antes da Sandevot. Depois, de sexta para quinta na redução. 2 mudanças. Depois, de quinta para sexta no final do túnel e de sexta para quinta, mais 2. São 4 mudanças. Multiplique isso por 78. Só aí são 280 mais 4 vezes 8, 32, 312 mudanças a menos. 312 trabalhos de mudança de marcha a menos a serem feitos numa corrida de 78 voltas. É o que ele faz. Sacrifica 2 km, 3 km de velocidade final e ganha na sua forma, no seu estilo de dirigir. E numa pista onde normalmente um piloto faz, durante as 78 voltas, cerca de 2.900 mudanças de marcha. Realmente é uma diferença bastante grande, são 300 marchas, sendo que toda vez que se utiliza a sexta, se utiliza por um espaço de tempo muito pequeno. Senna é o primeiro, Patrese é o segundo, Berger é o terceiro, Prost é o quarto, Piquet é o quinto, Modena é o sexto colocado, Moreno
é o 9º, Gugelmin é o 14º. Globo e você, tudo a ver. 43, 44 minutos de treino, mais 16, muita coisa para acontecer. Você vai vendo o Mansell na metade final, 1:10, vai para fechar a sua volta. A tentativa, Mansell tinha 1:23.27 no tempo de quinta-feira. Aí vai Mansell para fechar uma boa volta. Aí Mansell, 1:21.205. O tempo de Nigel Mansell, com isso, ele conquista a 4ª posição. Mas Stefano Modena conquistou a 2ª posição. Stefano Modena com uma volta fantástica de 10 cilindros que equipava a McLaren em 1990, motor com o qual Senna foi bicampeão do mundo. Está ele ali, recolhendo, indo para o box. Modena marcou 1:20.809 e Modena é o 2º colocado, uma surpresa total a essa altura. Mais uma vez pedimos desculpas, problemas no sinal desde a geradora aqui em Monte Carlo, em todo o tráfego do satélite. Você tem pequenos problemas aí de sinal. R. Comas com a Ligier, companheiro de equipe de Thierry Boutsen. Senna é o primeiro, 1:20.383. Modena é o único a conseguir, você viu ali o que foi fazer o Comas. O único a conseguir baixar da casa de 1:21, junto com a Ayrton Senna, marcou 1:20.8, meio segundo lento, mas uma volta fantástica para Stefano Modena. Patrese é o terceiro, Mansell o 4º. Então nós temos um McLaren, depois um Tyrrell na primeira fila por enquanto, depois vem 2 Williams, Patrese e Mansell, depois a McLaren de Berger. Berger vai ter que mostrar serviço aí, vai ter que botar um outro pneu e correr atrás. Está na 5ª posição o Berger e o Prost na 6ª posição. O Prost que prometia pole position depois do treino de quinta-feira, por enquanto tem apenas a 6ª posição. Nelson Piquet o 7º colocado, era de se esperar, mas era de se esperar atrás de 2 McLarens, 2 Williams, 2 Ferraris. Não a presença da Tyrrell ali e o Alesi atrás do Piquet. Alesi é o 8º, Moreno é o 9º. Repare, Piquet e Moreno estariam ali em 7º e 8º lugares, que seriam os seus lugares de direito realmente. E o Berger vai aí, para tentar recuperar, para tentar mostrar o serviço que eu dizia agora há pouco. Ele tem apenas 1:21.7 no dia de hoje. Ele fez 1:21.2. Então, se ele não errar tanto, porque ele errou demais na volta que deu. Se não errar tanto, o Berger tem tudo para ir lá para cima. Para estar nas primeiras posições. Mas para isso, não pode estar com a vontade acima da sua própria capacidade, do limite de sua máquina, mas principalmente do seu próprio limite. É o Berger, né? Por isso que no Grande Prêmio de San Marino mostraram para ele uma placa easy, calma. Chegaram a dizer que era para ele ficar em segundo, para não ameaçar, não, era a preocupação do Ron Dennis para que ele tivesse calma, para que não jogasse fora uma dobradinha. Então, se ele conseguisse uma volta boa, vai brigar pelas primeiras posições, é claro. Restando um pouco mais de 12 minutos para o final do treino. Aí o Berger, próximo ainda deve voltar à pista, Alesi, Mansell, Patrese e Ayrton Senna, se quiser confirmar, se não quiser correr risco. Que dificilmente alguém vai tentar. Alguém vai conseguir baixar essa marca de 1:20.3. A não ser o Berger, olha ele aí. Vamos ver. Por enquanto ele vem com a volta limpa. Na mira boa, fez bem a freada, fez bem ali o approach. Agora vai no Loves. Deu uma travadinha no dianteiro. Pneu dianteiro deu aquela travadinha. Quando ele entrou muito forte, já balançou todo. Ele gosta de balançar nesse mergulho aí do túnel. Aí vem no túnel. Vamos ver se ele sai acima dos 270. Tirou o pé. Tirou o pé. Tirou o pé porque sentiu. A princípio, o que se pode imaginar é que ele tenha sentido que errou. Ele tenha sentido que errou. Lá na entrada do túnel. Naquele mergulho ali. Por isso, pode ter guardado para uma outra volta. Apenas isso se pode entender. Se for pro box, aí sim, porque teve algum problema. Sentiu algum problema no carro. O Alesi volta para a pista. O Alesi, que é o 8º colocado, também está em situação difícil. O Prost caiu para 7º. Nelson Piquet baixa o tempo de Prost. Piquet 1:21.3. Melhor ainda a sua volta. Ele tinha 1:21.6, mais 1:21.3. É aquilo que eu dizia. O Berger sentiu que errou, então resolveu guardar
economizar os pneus para uma nova tentativa, para uma nova volta. Olha como é que vem a Williams atrás, toda de lado. Aí o Berger. Senna é o primeiro, Modena é o segundo, Patrese o terceiro, Mansell é o quarto, Berger é o quinto, Piquet é o sexto, Prost é o sétimo, Alesi o oitavo. E se ficar assim, tome crise na Ferrari. Moreno é o nono colocado, o Gugelmin é o 15º. Aí o Berger. Não tá, o dia não tá bom pro Berger, não. Errou de novo ali. E com isso atrapalhou a vida do Patrese um pouco. Patrese que vinha forte. Patrese que lutava diretamente pela pole position. Vamos para os 10 minutos finais. Vamos entrar na casa dos 50 minutos. Vamos para os 10 minutos finais. Lembre-se, amanhã 10h30 da manhã. A largada para a primeira das 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco, 49º Grande Prêmio de Mônaco. Maurício Gugelmin à frente de Patrese, comprometeu totalmente a volta de Patrese. Ele reclama com o Gugelmin, mas é muito difícil. O Gugelmin vinha na linha externa, porque se ele está por dentro, ia prejudicar o tangenciamento, vem aqui fora, prejudicou a tomada. Pegou alguém lento ali dentro do S e vai fazer como? Não tem jeito. Não tem muita solução. Piquet. E agora há pouco, eu informo mais uma vez, repetindo a você, conquistou a sexta posição, fez uma volta excepcional para as condições do carro em 1:21.3. E aí o Patrese, por duas vezes ele tentou, e o Berger vem de novo lá. Por duas vezes o Berger desistiu. Passamos dos 50 minutos. Senna, Patrese, Mansell, Berger, ali tudo normal nas posições ali. A presença do Modena em segundo, que não era de se esperar. E as Ferraris nas 7ª e 8ª posições. Moreno vai para a pista. Foi a vez do Berger perder um pouco de tempo ali. A TV de Mônaco não tá dando sorte, não. Eles resolvem mostrar na hora errada. Olha o Modena ali. Esse seria o que mais estaria ameaçando a pole position de Ayrton Senna. Por lá o Berger. Alesi virou 1:21.9. Alesi virou 1:21.9. Acabou sendo a sua melhor volta. Mas ele permanece na 8ª posição. Ele tinha 22.9, virou 21.9. Permanece na 8ª posição. E aí o Berger que vai passando, fazendo 1:22.7. É difícil a situação do Berger nessa altura. Já deu 5 voltas consecutivas. É difícil a situação do Berger. O Patrese também, depois que ficou travado, diminuiu o ritmo, virou 1:37.7. Tira mais devagar, tenta dar uma esfriada nos pneus, deixar no ponto. E o Berger está tentando. Ele virou 22.7, mas continua tentando. Gugelmin também foi para a pista. Outra vez travou ali o Berger. Não está se dando bem, não. Não está se entendendo muito bem com as curvas de Monte Carlo. Vamos para os minutos finais. E aí Ayrton Senna vai tentar mais uma pole position. Vai se aproximando de mais uma pole position. Aí você confere outra vez. Senna 1:23.83. Modena 1:28.09. Patrese 1:21.013. Mansell 1:21.205. Depois vem Berger na 5ª posição, Nelson Piquet na 6ª posição, e você vai vendo na pista Gerhard Berger. São os minutos finais do treino. Vamos para 7 minutos finais. E no momento, se terminasse o treino assim, estariam fora da largada Michele Alboreto, Mika Hakkinen, que é uma surpresa, o Julian Bailey e o Barbaza. Dizendo que o grid é menor. Tinham menos carros treinando, quer dizer, menor número dos que treinam. Inclusive tem a informação de que menos carros treinando, evidentemente. Tem a informação de que o Martin Brundle foi desclassificado no treino de ontem e desclassificado para toda a prova. Ele não pode participar porque se recusou a obedecer a ordem para pesagem. Ele passou direto, disse que não viu a indicação. E isso, pelo novo regulamento em vigor a partir deste ano, elimina o piloto não só daquele treino, mas de todo o fim de semana. Aí você vai vendo o Patrese.
seria aquele a dar combate mais direto para o Senna. O Patrese, por enquanto, tem a terceira posição. O Patrese virou um 21.013. Está na terceira posição. E aí você vai vendo o Alesi. Aí é que foi desclassificado o Brundle. Ele não parou aí nessa pesagem. Aleatoriamente eles fazem sinal a um carro, escolhe, está livre ali no local de pesagem, faz sinal para o carro, ele tem que parar. É tomado o peso total, o computador imediatamente desconta o peso do piloto. 2 vezes por ano eles se pesam, em condições de corrida, com balaclava, com luva, com capacete, com macacão, com tudo. E aí desconta-se o peso do piloto, vale do Grande Prêmio de Phoenix até o Grande Prêmio da Inglaterra, depois eles são pesados novamente a partir da Alemanha e vale até o final do ano. Provavelmente no caso do Brundle, ele está fazendo que não entendeu, fazendo que não viu a sinalização, mas ele deve ter visto e provavelmente tinha realmente saído com o carro abaixo do peso mínimo, tentando uma volta rápida, se arriscando. Se não pesasse, não pesaram. Mas pediram para ele pesar, não passou e foi desclassificado. Nigel Mansell está na pista. Nigel Mansell está na pista. Nós estamos a 4 minutos e meio do final do treino. Mansell está na pista. O que é sempre a garantia de emoção. Porque se ele acerta a volta, é sempre para brigar pela pole position. Aí vem Mansell. Vai na volta de aquecimento de pneus, vai se concentrando. Moreno melhora um pouco o seu tempo, vira 21.8, mas passa Alesi. Ele melhora uma posição, passa para a 8ª posição e deixa Alesi em 9º. Senna é o primeiro, Modena é o segundo, Patrese o terceiro, Mansell o quarto, Berger o quinto, Piquet o sexto, Prost o sétimo, Moreno o 8º, Nelson Piquet melhora, vai para a 4ª posição, consegue virar 1:21.15. 1:21.15 para Nelson Piquet, mais uma volta importante que a TV francesa não mostra. Senna o primeiro, Modena o segundo, Patrese o terceiro, Piquet o quarto, excepcional a posição largada de Nelson Piquet. Moreno é o 8º, mas o Piquet acabou de passar o Mansell. O Mansell tinha 21.2, o Piquet fez 21.1, mas o Mansell vai abrir uma volta agora. Vai abrir uma volta exatamente a 3 minutos e meio do final do treino. Vai abrir a volta Mansell. Olhou, viu, deve ter recebido a informação de que tinha tráfego. Pode esperar por mais uma volta, tem tempo para isso. Passa ainda dentro do limite de 1 hora. McLaren volta para a pista. O Prost também vem brigar. Agora sim, todas as feras na pista nos últimos minutos de treino. É importante lembrar, nós temos agora 2 minutos e 45, então cada um deles tem que passar na linha de chegada antes de estourar o prazo de 1 hora. Se passar ali com 59 minutos, 59 segundos, está valendo. Mesmo que chegue depois, 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, depois do treino encerrado. Mas tem que passar antes da bandeirada. Passou antes da bandeirada, vale a volta. E tá aí o Mansell. Vem o Mansell na sua volta. Aí é muito lenta, a não ser que ele abra agora uma nova volta. Aí Mansell. Agora sim dá a impressão de que ele vai buscar. Agora ele vai para tudo ou nada. Aí vem o Leão, passando perto do guarda-reio. Lá vai Mansell, tem o Berger na sua frente. É aquele final de treino, os que estão em último estão na pista desesperados. É sempre difícil achar uma pista livre, achar uma pista limpa. E aí Ayrton Senna. Ayrton Senna vai lá por baixo, nos S's da piscina. O Mansell estava abrindo a volta. A TV que ficou em dívida com o Senna na sua volta de 1:20.3, que por enquanto é a pole position, não quer correr o risco de novo. Então, aí vamos lá. 1 minuto e meio para o final do treino. Aí vem Senna, para abrir uma volta. Ele virou 1:20.3.
Ele vai atrás de mais uma pole position. Vamos ver, vamos acompanhar as parciais. Vamos ver o tempo de Ayrton Senna. 1:20.3 é o tempo conquistado até aqui por Senna, que já é a pole position. Olha só como o carro saiu do chão, como tirou a roda do chão no salto que tem ali no cassino. Senna disse, os 3 pontos para ganhar tempo aí. É exatamente aquela curva do cassino que o carro sai do chão mesmo, mas não pode dar atenção, tem que entrar com tudo. É na redução, na saída do túnel, aí acelerar tudo que tiver direito. Ele que usa, repito, uma marcha menos, vai até a 5ª marcha, ele não usa a 6ª, a relação é com a 5ª um pouco mais longa, para ganhar tempo aí. Vamos ver, no tangenciamento ali, ele passa, vem para fazer tempo bom. Vem para fazer tempo bom. E agora passou a 272 na saída. Agora passou a 272 na saída do túnel. E o terceiro ponto, e aí, ó. Aí ele diz que tem que respirar uma vez só. Respira antes do S. E depois só ganha o ar aqui, só vai soltar lá depois de completar do S. Dá uma balançada, entra na rascaça e vem para fazer tempo. Vem para fazer tempo, Senna. Quem sabe baixar da casa de 1:20. Lá vem Senna. Final de treino, finalzinho de treino, 18, 19, 20.344. 20.344 passa a ser a melhor volta. Ayrton Senna baixa outra vez. 1:20.344. Baixa em centésimos, mas baixa para confirmar. O treino já terminou na bandeirada, quer dizer, só quem está na pista agora é que tem chance de marcar. Quem estiver na pista neste momento, porque o treino terminou a 30 segundos, vamos dizer assim, para que se abrisse alguma volta. Então quem está na pista, neste instante, daí de onde está o Senna para frente, terá a sua volta computada. Seria a última possibilidade, por exemplo, para o Prost, que virou agora há pouco em 1:30.587. E o Berger, que vai passar para completar uma volta, tentar alguma coisa. Ele passou no limite do tempo, o Berger. O Modena, que também passou para abrir uma volta. O computador fica travado, fica parado, apesar do Berger ter passado. E aí nós temos Senna 1:23.44, Modena 1:28.09, Patrese 1:21.013, Nelson Piquet na 4ª posição. 1:21.159, mais um show de Senna na pole position e um treinamento fantástico de Piquet. O Berger, eu dizia, ele tentou, virou 1:21.583, o Patrese baixou da casa de 21, fez 1:29.73, mas não o suficiente para chegar no Modena. Esse tempo do Patrese está aí, 1:21.013, não vale não, porque o Patrese fez 1:29.73, mas mesmo assim ficou 1/10 acima do tempo do Modena. Então Piquet na 4ª posição. Nos últimos instantes, o Berger virou 1:21.5, o Patrese 1:20.9. O Berger, em momento algum, conseguiu baixar o seu tempo de quinta-feira. E aí nós temos mais uma pole position de Ayrton Senna. Modena a seu lado, 2ª fila com Patrese e Piquet, 3ª fila com Mansell e Berger. O Prost vem só na 4ª fila, dividindo a 4ª fila com Roberto Pupo Moreno. Depois vem Alesi e De Césares. Maurício Gugelmin larga bem na 8ª fila, na 15ª posição. E você vê aí, Reginaldo, Ayrton Senna, ele dizia, quero essa 4ª vitória de qualquer forma. Preciso da pole para isso. Aí está, o recorde vai se ampliando a cada corrida. 56ª pole position, 4 corridas no ano, 4 pole position. Ele dizia, largar na frente é importante. E aí está o Senna. Largar na frente, principalmente em Mônaco, em nenhum outro lugar é tão importante quanto Mônaco. Ele não conseguiu o tempo que ele imaginava que conseguisse, que era na casa de 19, mas me parecia, embora a pista mais rápida, me pareceu impossível. As 2 voltas que ele deu, o tráfego que ele pega geralmente no final do treino, muito grande, virou 1:23.44, quer dizer, baixou 2 vezes o tempo de ontem, é um tempo bastante bom. O Modena, digamos, é uma surpresa por ser um piloto ainda jovem começando, mas não é uma surpresa pelo fato de ser um piloto bastante rápido, de talento. A primeira vez que ele marcou um pódio foi aqui em 89. Ele usa o pneu Pirelli, que é um pneu que anda muito bem aqui, haja visto também a classificação do Piquet, que também corre de Pirelli, e tem um motor Honda de 10 cilindros, que é um motor de muita elasticidade que permite a boa retomada nas saídas de curva, a retomada de aceleração. Isso é muito importante. O Berger na 6ª posição
deixa o Senna numa situação não tão boa quanto poderia ser, porque ele não tem ali, não pode dar o apoio ao Senna na corrida, principalmente na largada, onde Modena e Patrese são feras. Então, portanto, neste domingo, 10h30 da manhã, vale a sua torcida que o Brasil larga bem, hein? Gugelmin em 15º, Moreno em 8º, Piquet na 4ª posição e Senna, 56ª pole position, mais uma vez, larga na frente. Mais uma pole position. O Magic Senna, como chamam os italianos, o extraterrestre da Fórmula 1, como chamam os franceses, ou para nós simplesmente Ayrton Senna da Silva, pela